Se você se sente perdido ao ler a Bíblia e fica frustrado por não entender a palavra de Deus, com certeza é porque não está aplicando esses 6 passos. Eu preparei uma aula completa com estes 6 passos simples e verdadeiros para que você possa entender a Bíblia sozinho e, com isso, degustar-se das riquezas da palavra de Deus. Eu sou o Matheus Lago e minha missão aqui neste canal é te ajudar a entender a Bíblia Sagrada. Então eu quero te passar aqui os 6 passos para você entender a Bíblia Sagrada. Provavelmente você já saiba, o primeiro passo é orar antes. Nada melhor do que pedir orientação ao próprio autor da Bíblia Sagrada, para você entender a palavra de Deus. O próprio autor é o próprio Deus. Os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem a Bíblia Sagrada. Então, quem entende melhor um livro? O próprio autor. Então, antes de você ler a Bíblia, antes de você abrir a Bíblia para estudá-la, ore antes ao Senhor, peça a Deus para que Ele oriente você, para que Ele abra a sua mente, para que Ele abra o seu coração, para que você possa entender a sua palavra. E tem uma frase aqui que eu peguei de um livro que diz o seguinte: você quer começar a ser um leitor verdadeiro? Então, precisa dobrar os joelhos. Você deve orar a Deus pedindo orientação. Então esse é o primeiro passo e eu gostaria de saber se você já realizava esse primeiro passo aqui, que é orar antes de ler a Bíblia. Coloca aqui nos comentários para eu saber disso. Agora, com a Bíblia aberta no texto que você escolheu para estudar, para ler a palavra, você vai para o passo 2, que é analisar o contexto. Mateus, o que é o contexto? O contexto é aquilo que circunda ou acompanha o texto. Ou seja, o contexto é tudo em volta daquele texto que você escolheu para ler, para estudar. Mas, Mateus, o contexto é importante? Sim, o contexto sempre dita as regras na interpretação. Então, é muito importante você analisar o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto político da passagem e, se possível, o contexto do livro inteiro, da passagem que você está estudando ou lendo. E há ferramentas que podem te auxiliar nisso, como Bíblias de estudo trazem esse apanhado, dicionários bíblicos. Inclusive eu tenho até aqui uma Bíblia de estudo muito boa. E essas Bíblias, elas trazem um apanhado, um contexto aqui dos livros para que você possa entender o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto político de cada livro. Então, é uma grande ferramenta que você pode estar utilizando aí na sua leitura bíblica. O dicionário bíblico também é uma ferramenta muito importante para que você possa estar utilizando na sua leitura bíblica para entender contextos históricos, políticos, também geográficos. Se você não tem físico, você pode também estar pesquisando na internet online. E tem um módulo específico aqui no curso de interpretação bíblica do Instituto Aperfeiçoamento, que fala também sobre os métodos de estudo da Bíblia, que vai falar muito sobre essa questão de contexto. Então, eu acredito que vai ajudar muito você. Se você quiser conhecer o curso, o link está aqui na descrição. Então, analisando o contexto, você vai para o terceiro passo, que é ler o texto várias vezes com atenção. Isso aqui é muito importante e um detalhe, cuidado com a pressa. Tem muita gente que lê a Bíblia correndo e isso não é proveitoso de forma alguma. Você não vai prestar atenção, você não vai observar os pontos que precisam ser observados. Inclusive, essa parte é muito importante, observar os pontos, parágrafos, pausas e etc. Tudo isso vai colaborar para que você possa entender a palavra, entender o verdadeiro sentido daquele texto ou daquele livro, o que realmente aquilo está dizendo. Então leia o texto várias vezes com atenção, sem pressa, com cuidado, observando os pontos, parágrafos e pausas. E enquanto você lê o texto várias vezes, você já pode ir para o quarto passo, que é comparar com outras versões. Isso aqui é muito importante. A Bíblia, ela tem várias versões. Foi escrita em várias versões, como a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, a Almeida Revista e Corrigida, a nova versão internacional, que é a NVI, bastante conhecida, a King James Fiel. Então são algumas versões que eu selecionei aqui para que você possa utilizá-las na sua leitura bíblica, para que você venha comparar com outras versões. Então, quanto você lê o texto várias vezes, já pode ir comparando com outras versões da palavra de Deus. Ah, Mateus, mas eu não tenho todas essas versões aqui em casa. Você pode pesquisar na internet. Tem todas essas versões online na internet. É só você pesquisar aí no Google que você vai encontrar. E a gente chega no ponto crucial, que eu considero um ponto muito importante aqui dessa aula, que é o passo 5. Faça as perguntas certas ao texto.
Esse ponto aqui é extremamente importante. Você está com o texto ali selecionado, você já leu o texto várias vezes, já comparou com as versões, já analisou o contexto. Agora você vai fazer as perguntas certas ao texto. Por exemplo, quem é o personagem do texto? Quem está falando? Qual ou quais? Qual cidade? Qual região que isso aconteceu? Qual o contexto em que isso está inserido? Por quê? Por que que Deus fala assim? Por que que isso aconteceu dessa forma? Quando? Qual foi o período? Qual foi a época? Onde? Qual a cidade? Qual o local? E como isso aconteceu? Como que isso pode ter acontecido? Então são perguntas que você vai fazer ao texto. São perguntas essenciais para que você possa compreender realmente o que está acontecendo no texto e assim entender a palavra de Deus. E é uma frase muito importante que eu quero compartilhar com você, que é essa: a chave para uma leitura mais inteligente da Bíblia é aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer as perguntas certas ao texto. Então selecione essas perguntas, anote isso aí para você não esquecer. Quem, qual ou quais, por quê, quando, onde e como. Faça essas perguntas ao texto que eu acredito que você vai chegar ao ponto essencial, ao sentido verdadeiro que a palavra de Deus está dizendo. E com tudo isso a gente chega ao nosso objetivo, que é o sexto passo, que é descobrir a intenção real do autor. A Bíblia tem uma única interpretação. A Bíblia ela não tem várias interpretações. Você não chega hoje no texto, hoje esse texto está dizendo isso. E amanhã você lê novamente aquele texto e você já vê outra interpretação daquele texto. Isso não existe na palavra de Deus. A Bíblia ela tem uma única interpretação. Então, o nosso objetivo de seguir todo esse passo a passo que eu estou compartilhando com você nessa aula de hoje é descobrir a intenção do autor. O que o autor realmente quis dizer para os seus destinatários naquela época, naquele período. Então, considere o que o autor realmente quis dizer para os seus destinatários na época. Isso é muito importante para que você possa entender realmente o que a palavra de Deus quis dizer para eles naquela época e o que ela tem para nos dizer hoje. Isso é muito importante. Então, recapitulando, orar antes, segundo, analisar o contexto, ler o texto várias vezes com atenção, comparar com outras versões, fazer as perguntas certas ao texto e, com isso, descobrir a intenção do autor. Faça isso que eu creio que você irá, a partir de hoje, entender a Bíblia Sagrada, entender qualquer texto que você lê na palavra de Deus, aplicando esses 6 passos que eu compartilho nessa aula. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e te aguardo no próximo vídeo.